Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e eu quero nesta oportunidade trazer uma aula de introdução ao estudo teológico ou iniciação ao estudo teológico, abordando a isagoge bíblica, ou seja, a introdução bíblica. Vamos fazer uma breve oração? Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças e rendemos louvores ao teu nome. Papai, que todo este conhecimento possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida diante da tua presença. Abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, esta pessoa que esteja assistindo esta aula, Pai, e que ela possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Que o teu Espírito Santo nos dirija para que em todas as coisas a glória seja ao teu nome. Agradecemos e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ao estudo da isagoge bíblica. Para a gente ter uma noção do que essa disciplina estuda, às vezes nós perguntamos: de onde nos veio a Bíblia? Como podemos ter certeza de que só os livros certos foram incluídos na Bíblia? A Bíblia contém erros? Quais são as cópias mais antigas da Bíblia de que dispomos? Como podemos ter certeza de que o texto da Bíblia não foi mudado ao longo do tempo? Por que há tantas traduções e qual delas devo usar? Quem são os autores? Quem são? Como que ela chegou até nós? Quais são os materiais da qual ela foi escrita? Então, todas essas questões e muitas outras, muitas vezes surgem na nossa vida, como um cristão que tem desejo de ter um conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Então, quando a gente vai iniciar um curso teológico, é onde entra a isagoge bíblica ou a introdução bíblica, que ela vai nos ajudar a entender como a Bíblia chegou até nós. Também vai nos ajudar a entender as ciências que englobam o estudo da teologia, que formam o edifício. Então, tudo isso, a isagoge bíblica nos ajuda nessa iniciação, nessa introdução ao estudo teológico. Então, vamos prosseguindo. Vamos ver aqui a designação e objetivo. Então, primeiro, a designação. A isagoge é a designação técnica para descrever os estudos que fornecem informações gerais e preliminares sobre os assuntos cujo conhecimento seja necessário a uma melhor compreensão das Escrituras. Para fins didáticos, designa-se como introdução bíblica. Então, geralmente os seminários e até mesmo algumas faculdades não usam esse termo técnico, de isagoge bíblica, mas usam geralmente introdução bíblica. Então, quando você vê um livro Introdução Bíblica, você já pode entender essa dimensão. É um livro que vai te ajudar a compreender como as Escrituras chegou até nós, e os seus vários viés de estudos dentro da teologia. Então é importante isso. Se você não quiser usar isagoge por ser muito técnico, aquela coisa, a introdução bíblica é a mesma coisa. E qual é o objetivo da introdução bíblica ou isagoge bíblica? Veja aí, é preparar o estudante para compreender melhor as Escrituras. Isso é fundamental. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro que a gente pega e vai lendo sem nenhuma metodologia, sem nenhuma conhecimento de como ela chegou até nós. A Bíblia ela tem sim uma maneira correta de se estudar.
E aqui eu estou falando para pessoas que querem aprender, né, as escrituras dentro do processo, né, da ciência da ciência da teologia, né? Ou seja, não é como um irmão, uma irmã que simplesmente pega a Bíblia e lê e se contenta com aquilo que ela conseguiu compreender. Não está errado isso, né? Porque a Bíblia também não é um livro obscuro, mas ela necessita de um estudo aprofundado para que possa ser extraído cada vez melhor a sua mensagem. Então, esse é um estudo para quem tem desejo de se aprofundar no conhecimento teológico, né, de forma coerente, de forma correta, não de qualquer jeito, né, sem metodologia nenhuma, sem nenhum tipo de orientação. Então, ela tem esse objetivo, é fazer com que o estudante compreenda, né? Compreenda o quê? Compreenda melhor as escrituras, porque a teologia cristã, ela é totalmente fundamentada na Bíblia, né? Na história. Então é importante que a gente entenda como são esses processos e como nós devemos estudar, quais as ciências que englobam o estudo teológico, e tudo isso a Isagoge vai nos trazer. Por isso que o texto diz assim, ó, a Isagoge dá condições ao estudante da Bíblia de uma melhor compreensão da exegese. O que é exegese? Exegese é a ciência que estuda o texto, né, no seu contexto, para os seus primeiros ouvintes, como eles receberam. Por quê? Porque o texto das Sagradas Escrituras ele não foi escrito diretamente para nós. Os autógrafos que escreveram, né, eles não tinham na sua mente que eles estavam escrevendo aquilo e que esse livro chegaria a 2.000 anos, 3.000 anos. Não, eles escreveram para um contexto no qual eles viviam. Então, a exegese ela vai nos ajudar a ter essa compreensão do lá e então, né, de como foi para os primeiros leitores. Tá? Aí, veja aí, e a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que vai fazer essa ponte, né, do lá e então para o aqui agora. Ah, mas por que, professor, precisa disso? Porque assim nós conseguimos extrair, né, melhor, né, a mensagem, o desenvolvimento, né, do plano de Deus para a salvação do homem. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que entender na teologia, quando você começa a estudar teologia, a teologia ela nasce, né, de uma necessidade de dar uma explicação racional à fé. Se nós não tivéssemos os pais da igreja e os teólogos antigos não tivessem estudado e fundamentado, organizado sistematicamente, né, as doutrinas cristãs, a teologia, nós não teríamos muita compreensão. Então, a teologia nasce para dar uma explicação racional. É lógico que para você estudar a teologia, você tem que ter fé também, né? Tem muitas pessoas que falam, estuda teologia e não tem fé. Não, quem estuda teologia, que ama as Sagradas Escrituras, que ama a Deus, ele tem muita fé. Por quê? Porque ele estuda e ele conhece mais profundamente as Sagradas Escrituras. Então, tem a compreensão da exegese, da hermenêutica e da teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? A teologia não é tudo igual? Não. Existe uma divisão, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, como nós vamos ver. A teologia bíblica, ela estuda cada livro das Escrituras individualmente para extrair a verdade e o desenvolvimento do plano de Deus, né, na salvação do homem. Então ela vai estudando a revelação progressiva de Deus de livro a livro, desde Gênesis até o Apocalipse, tornando então não o edifício, mas o conjunto dos cálculos e estimativas necessárias à construção. Então a teologia ela pode ser vista como um grande edifício,
em que cada edifício tem os seus andares, ou seja, cada andar tem a sua disciplina até que se forme um edifício completo. Bom, introdução. Então, a exagogue bíblica auxilia grandemente a compreensão dos fatos da Bíblia. Um ponto saliente nele é a história das Escrituras, mostrando como chegou ela até nós. Nós temos que entender uma coisa importante. As Escrituras, vamos colocar aí o Antigo Testamento, aproximadamente, porque a gente não pode, quando se fala em datação, em teologia, você não pode bater martelo, você sempre fala assim, aproximadamente. Então, o Antigo Testamento tem aproximadamente 3.500 anos. 1.500 foi só para ser escrito. E o Novo Testamento já está com 2.000 anos, levou mais ou menos 100 anos para ser escrito. Então, a Sagrada Escritura, para estar da forma como nós temos hoje, demorou 1.600 anos. Homens de diversas culturas, homens de diversas profissões, homens em diversos momentos da história, homens que nem se conheceram, escreveram as Escrituras. E isso é maravilhoso, por quê? Porque quando você lê a Escritura, parece que todos os escritores se conheceram e fizeram uma reunião pedagógica para ver como vamos escrever direitinho para o povo. Não, foram pessoas diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes, que escreveram, só que a linha condutora, que é a revelação de Deus para a salvação do homem, ela é integral. Por quê? Porque quem que é o diretor-geral desse escrito? É o Espírito Santo, que inspirou lá no Antigo, como inspirou no Novo Testamento, para que fosse produzido a autorrevelação de Deus, que é o livro que nós chamamos de Bíblia. Então, a necessidade desse estudo é que, sendo as Escrituras Sagradas um livro divino, por que divino? Porque Deus inspirou homens a escrevê-la. E uma coisa importante a gente entender, já nesse ponto de partida aqui, é que a inspiração que Deus concedeu aos homens que escreveram as Sagradas Escrituras, não foi que Deus ficou soprando no ouvido deles, escreve assim, escreve assado, escreve... Não, mas Deus não ignorou a capacidade daquela pessoa, a cultura daquela pessoa, a língua daquela pessoa, o momento histórico daquela pessoa. Então, os escritores da Bíblia, eles não foram robôs, escreve isso, não, eles tiveram toda a autonomia, só que aquilo que eles registraram foi de inspiração divina. Então, como Deus se revela em uma linguagem humana, então nós podemos ter a Bíblia hoje e compreendê-la. Por quê? Porque ela está totalmente numa linguagem humana. Até porque se Deus fosse se revelar num outro tipo de linguagem, nós nunca teríamos condições de compreender. Então, a necessidade desse estudo é que, sendo as Escrituras Sagradas um livro divino, chegou a nós por canais humanos. Ou seja, Deus utilizou homens para que fosse escrito, tornando-se assim divino e humano. Divino porque foi Deus que inspirou, e humano porque Deus, foram homens escolhidos, capacitados por Deus que escreveram. Como também o é a palavra viva, Cristo, que se tornou também divino humano. Aqui fazendo uma referência, daquilo que João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra, o Verbo de Deus, veio em forma humana, que é a revelação máxima que nós temos de Deus, através de Jesus Cristo. A palavra nos revela muito, mas a maior revelação que nós tivemos, o ápice da revelação, foi a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, através das Escrituras, Deus fala em linguagem humana. Olha aí, para que o homem possa entendê-lo.
né? Por quê? Porque se Deus não falasse em linguagem humana, ficaria difícil. Por essa razão, as Escrituras fazem alusão a tudo que é terreno e humano. Ela menciona países, montanhas, rios, desertos, mares, climas, solos, estradas, plantas, produtos, minérios, comércio, dinheiro, línguas, raças, usos, costumes, né? E cultura. Então, todas estas coisas fazem parte do contexto humano, né? Então, Deus usou todas essas coisas para se auto-revelar através da história ao homem, mostrando a sua misericórdia, né? Porque tudo isso porque Deus ele quer salvar, Deus quer ver o homem é feliz, Deus não se agrada de ver o ser humano na situação que nós estamos vendo hoje, mas tudo bem. Então, isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu as Escrituras da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Se Deus usasse sua linguagem, ninguém entenderia. Ele, para revelar-se ao homem, adaptou as Escrituras ao modo humano de perceber as coisas. Então, está bem claro aí, né? Deus ele vai usar, né, a forma humana, o contexto humano, para se auto-revelar. Então, aqui um pouquinho de como surgiu a Isagoge. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, está bastante calor. Veja aí. Admite-se geralmente ter sido Adriano, monge grego, que viveu provavelmente no V século, né? O primeiro estudioso a usar o vocábulo isagoge ou introdução para designar os estudos que, olha aí, auxiliam o mais correto conhecimento da Bíblia. Então, a Bíblia era um livro que, né, com a Reforma Protestante, se tornou um livro do povo, onde o povo pode ler no seu vernáculo. Na Idade Média, as escrituras estavam apenas nos idiomas originais, que era o hebraico, algumas porções de aramaico e o grego koiné. E também uma tradução de Jerônimo para o latim. Então, durante a Idade Média, ninguém conseguia ler a Bíblia. Né? Por quê? Porque estava apenas restrito à igreja. Com o advento da Reforma, a Bíblia passou a ser traduzida nos diversos idiomas existentes. Eu não me recordo agora quantos idiomas e dialetos ela já foi traduzida, mas depois você pode pesquisar isso aí, que já foi em muitos idiomas e muitos dialetos. Então, veja bem, esse estudo é para auxiliar, porque existe uma maneira correta de se estudar a Bíblia. E essa forma correta, ela é para quem? É para todos, mas nem todos fazem um estudo assim. O irmão, a irmã da igreja, ele não vai comprar livros e se preocupar com questões de autoria, não, ele lê aquilo que ele entende, que o Espírito Santo põe no coração dele, isso é válido. Mas para a teologia, né, isso não é o suficiente. Precisamos ter um estudo coordenado, sistematizado, para que haja uma compreensão, porque não é um livro qualquer. É um livro que já tem 3.500 anos, um pouco mais de 3.500 anos. Então é importante para aqueles que querem se aprofundar, principalmente conhecendo a Bíblia através do estudo teológico, e ser introduzido a esse universo através da isagoge ou da introdução bíblica. Então, com este objetivo, o Adriano escreveu, com o objetivo de auxiliar o conhecimento mais correto da Bíblia, ele escreveu um pequeno tratado destinado a ajudar o ajudante a familiarizar-se com a fraseologia bíblica. Então, existe uma fraseologia bíblica que é desenvolvido na teologia. Assim como todas as profissões têm a sua fraseologia, os seus vocábulos, os seus conceitos, a teologia também tem.
isto por volta de 1602. A palavra é formada por dois termos gregos, eis, que é para dentro, e agen, que é guiar, ou seja, levar para dentro. Desta forma, esse termo é usado para indicar a introdução bíblica, ou seja, ela vai te levar para dentro do estudo teológico de uma forma coordenada, de uma forma correta, para que você tenha uma compreensão melhor das Escrituras Sagradas. Olha aí, a isagoge bíblica se divide em dois ramos principais, que é a isagoge especial e a isagoge geral ou ampla. Então, vamos aí começando com a especial. A especial estuda questões que dizem respeito aos livros que compõem as Sagradas Escrituras, tais como sua origem divina, transmissão do texto, interpretação. Então, a isagoge especial, ela se divide em 5 partes, que é o tratado de inspiração. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque o mundo, ele diz, a Bíblia foi escrita por homens. E muitos não querem dar o valor, não querem dar o respeito, não querem ter a reverência à palavra de Deus, porque dizem que a Bíblia foi escrita por homens. E nós concordamos, foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Então, o Tratado da Inspiração, ele discute os critérios pelos quais se distinguem os livros inspirados dos que não são inspirados. Então, existe um critério, existe uma forma. Não foi assim, pegaram e esse aqui não é, não. Foram anos, anos e anos, séculos de estudo. Por quê? Porque depois da certeza, depois da formação da doutrina da inspiração, aí vem o tratado do cânon. O que é o cânon? O cânon é a regra, ou seja, hoje na teologia cristã, o cânon são os livros que são considerados inspirados. E isso foi um longo processo, não foi algo assim que aconteceu do dia para a noite. Tanto que o cânon do Novo Testamento, por exemplo, ficou pronto quase 300 anos, no 4º século, que foi ficar pronto, que chegou à forma que nós temos hoje. Então, o tratado do cânon, ele vai discutir as questões relacionadas com a formação dos escritos sacros. Paulo escreveu para uma igreja, mandava para lá, e era tudo espalhado. Não escreveu tudo num único volume, não. E todos isso depois que aceitaram os escritos, foi verificado, a igreja aceitou, e aí foram juntando e formando o cânon, que são os livros considerados inspirados. Então, veja bem, quais são corretamente esses livros inspirados e como distingui-los dos não inspirados. Esse MSS aí significa manuscritos, é a abreviação de manuscritos. Por quê? Porque a Bíblia escrita, ou seja, nesse formato impresso, ela só vai aparecer depois de 1453, por aí, quando Gutenberg inventa a imprensa. Antes, nesses 1400 anos antes, a Bíblia era totalmente escrita à mão. Tanto que nós não temos os originais, nós temos cópias. Então, o Tratado do Cânon vai trabalhar todas essas questões para a gente. Bom, vamos ver os outros 3. A crítica textual e a crítica histórica. O que é a crítica textual? Que é também chamada baixa crítica, estuda o texto dos manuscritos com o fim de descobrir e corrigir possíveis erros que neles podem ocorrer e restaurá-los, até onde possível, lógico, as condições originais, procurando determinar os textos originais mais exatos. Então, a crítica textual
ela tem um trabalho fundamental, né, de nos ajudar a identificar as cópias que estão mais próximas dos escritos originais. Agora, a crítica histórica, que é também conhecida como alta crítica, ela já vai para um caminho diferente. Ela se interessa pelos problemas relacionados à idade do documento, a autoria, a fonte, né, que foi utilizada para ter sido escrita, o valor histórico, a composição, publicação de cada livro, circunstância de tempo e lugar em que foi escrito, o conteúdo da obra, os textos mais significativos e os dados característicos de sua mensagem divina, verificando os relacionamentos históricos e a validade das asserções feitas pelo documento. Então, olha que coisa interessante, né? E que nos ajuda a quando nós pegamos uma Bíblia assim, né? Olha aqui, peguei essa Bíblia. Você está diante de um livro que ele passa por todo esse processo, né? Para que ele possa ser reconhecido. É lógico que existe a testificação do Espírito Santo, mas aqui nós estamos tratando das Escrituras no âmbito teológico, né? E a teologia procura a racionalidade, né, da fé dessa questão. Não elimina a fé, mas a gente estuda de forma racional, a compreender de forma racional. Até porque nós temos que entender uma coisa. Tem pessoas que não gostam de teologia porque é muito racional. Mas se você pensa assim, eu quero dizer uma coisa para você. Se não fosse para compreender racionalmente, por que Deus nos criaria, né, com essa capacidade, né, de raciocinar, de compreender? Quando o Evangelho chega até nós, ele não chega de forma obscura, ele chega de uma forma em que nós entendamos. Então a teologia ela nasce exclusivamente para dar essa resposta, principalmente ao mundo gentil, que não, ou até mesmo os judeus que não aceitavam. Então, a teologia surge para trazer uma explicação racional, para que haja uma compreensão, né, para que quando a gente for falar da fé, a gente tenha argumentos sólidos, né, não abstrações. Tá? Então, veja aqui a importância da crítica textual e da crítica histórica, que nos garante, né? Ó, isso que eu tenho aqui na mão, essa aqui é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Depois nós temos aí, ó, por último, que é o Tratado da Hermenêutica. O Tratado da Hermenêutica, ele utiliza os resultados dos assuntos tratados nas disciplinas anteriores, né? Que for a fim de mostrar o melhor caminho a ser percorrido pelo exegeta na sua extração da verdade. Então, nós vimos aqui o tratado de inspiração, né? Nós vimos o tratado do cânon, nós vimos também o tratado, deixa eu voltar aqui, meus queridos, o tratado da crítica textual, o tratado da crítica histórica e, por fim, né, a hermenêutica. Então, essas 5 disciplinas, elas compõem a isagoga especial, ou a introdução específica. E para quê? Porque para extrair a verdade, nós temos que ter um conhecimento. Não é que a Bíblia é um livro difícil de se compreender, né? Quem não compreende, não matarás, não roubarás, não adulterarás, isso é fácil de compreender. Mas existem outros pontos que necessitam ser estudados. Por quê? Porque, como eu já disse, a Bíblia é um livro antigo, né? Que foi escrito numa cultura, numa linguagem, num contexto totalmente diferente do nosso. Então, a isagoge especial vai tratar, né, de nos ampliar esse entendimento. Aí nós temos aqui a isagoge geral ou ampla. Esta vai incluir as matérias da especial, né, que nós já acabamos de falar, vai incluir a arqueologia, né, que é uma ciência fundamental para a teologia, porque a arqueologia ela trabalha, né,
com descobertas, né, concretas. Como que os arqueólogos trabalham? Por exemplo, eles chegam numa cidade, né, e naquela cidade eles começam a escavar. Por quê? Porque nas antigas civilizações, quando um povo era dominado por outro, eles construíam a sua cidade, construindo em cima, né, derrubava aquelas questões da outra cidade e ia construindo por cima. Então, quando eles escavam e vão descobrindo alguns materiais, eles identificam de que época que é, quando que é para quem pertenceu. Então, a arqueologia ela é fundamental para que a gente possa, né, as descobertas arqueológicas, elas são importantes. Por quê? Porque cada vez mais as descobertas arqueológicas vão provando a veracidade das escrituras. Isso é muito bom. Aí também temos a história natural, né, e a geografia da Palestina. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos ver a classificação básica da teologia. Então, primeiro, teologia exegética. Então, o que é a teologia exegética? Ela faz? Ela enfatiza o emprego dos métodos hermenêuticos a fim de poder examinar corretamente a mensagem dos textos sacros. Preocupa-se com o sentido primário e literal do texto sagrado. É aquela questão. A exegese ela vai procurar, né, entender o lá e então, né? Ou seja, o seu sentido primário, ou seja, quando foi escrito para aquele público naquele determinado tempo, tá? E de forma literal. O que é e do que trata a exegese? Vamos lá. É a disciplina que aplica métodos e técnicas que ajudam na compreensão do texto. Do ponto de vista etimológico, hermenêutica e exegese são sinônimos, mas hoje os especialistas costumam fazer a seguinte diferença. A hermenêutica é a ciência das normas que permitem descobrir e explicar o verdadeiro sentido do texto, enquanto a exegese é a arte de aplicar essas normas. Tá? Bom, princípios básicos. Né? Então vamos ver aqui alguns princípios básicos que são utilizados pela hermenêutica. É lógico que aqui, meus irmãos, está bastante sintetizado, bastante simples. Né? Tem muito mais coisas, mas aqui, como é uma introdução, é só para você ter um entendimento um pouco mais aprofundado. Então diz aí, princípios básicos. 10 princípios devem ser seguidos na interpretação bíblica. Primeiro, princípio da unidade escriturística. Ou seja, foi o que eu falei há alguns minutos, né? São aproximadamente 40 escritores que viveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, em cultura diferente, em países diferentes, né? Mas que está aí, sob a inspiração divina, a Bíblia ensina que há apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro livro da Bíblia. Então, por que não pode ter? Porque só foi uma cabeça que pensou, né? Que foi o Espírito Santo que inspirou os homens. Então, por isso que nós, né, temos que ter na cabeça o princípio escriturístico, ou seja, um livro não vai divergir para o outro. Um livro não vai ensinar uma doutrina e outro livro vai ensinar outra, não. Eles vão sempre estar apontando para a mesma unidade. Segundo, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Né? Então, isso aí é uma regra fundamental que você vai aprender em qualquer seminário, faculdade que você for estudar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Então, um texto obscuro, ele muitas vezes, geralmente, ele é esclarecido por outro texto. Então, né, este princípio vem da Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com sentido mais difícil e mais obscuro. Então, este princípio é uma ilação do anterior. Tá?
Terceiro, jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes, um dos pais da igreja, de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Isso aqui é importante, por quê? Porque hoje a gente vê muitas pessoas, né, equivocadamente, pega um texto, um versículo, e quer tornar aquele versículo uma doutrina. Não pode. Você, para formar uma doutrina, você tem que ver o que a Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse sobre aquele tema. Por exemplo, pecado. Como é que eu vou formular uma doutrina do pecado, a martiologia? Então eu vou começar lá no Gênesis. Do Gênesis, Apocalipse, eu vou ver todo o desenvolvimento e como o pecado, né, acontece no mundo. Tá? Então, jamais pegue um texto isolado para fazer uma doutrina. Né? Isso aí pode se tornar um pretexto. Quarto, sempre ter em vista o contexto, ler o que está antes e o que vem depois, para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Quando a gente fala de contexto, aqui a gente não vai aprofundar, mas existe o contexto do escritor e existe o contexto quando o fato ocorreu. Vou dar um exemplo para você entender no Novo Testamento. A maioria dos estudiosos crê que João escreveu entre os anos 80 e 90. Jesus foi assunto ao céu no ano 30. Então isso significa que se João escreveu nos anos 90, ele escreveu 60 anos depois da ascensão de Jesus. E quando ele escreveu, a igreja estava passando por uma perseguição. Então ele vai escrever de uma forma para atender aqueles irmãos que estavam ali sofrendo. Então a gente precisa entender esse contexto que foi escrito e o contexto onde ocorreu o fato, tá? Que são contextos diferentes, isso é importante. Quinto, primeiro, preocupa-se com o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurado. Este aqui é uma regra áurea também. Até porque, né, logo no segundo século, duas escolas foram se formando, a escola de Antioquia, né, que era uma escola de interpretação mais literal, e Alexandrina, né, que também foram as primeiras escolas de interpretação. Então, o sentido literal é o primeiro sentido que você deve procurar. Agora, respeitando, né, as figuras de linguagem, para que você possa compreender. Mas, primeiramente, o sentido literal é o principal que se deve ter em mente. Olha, ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma destas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer. Então, hoje nós temos muitas traduções, né? A corrigida, nós temos aí a corrigida, a Almeida corrigida, e nós temos a Almeida, que é mais tradicional. Almeida corrigida, e a outra, agora me falhou a memória. Então, ler em muitas traduções, às vezes, vai te abrir mais a cabeça. Por exemplo, ó, tem essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudos, né, na linguagem de hoje. Tá? Então, o que acontece? Quando eu uso a corrigida, né, ela vai me trazer uma linguagem. Quando eu leio essa aqui, ela me traz uma linguagem mais clara. Isso ajuda na compreensão. Então, tem a corrigida, né, e a atualizada. A corrigida tem uma linguagem mais arcaica, a corrigida atualizada tem uma linguagem diferente, essa aqui tem uma linguagem diferente. Então, ao ler várias Bíblias, você vai poder ter uma visão e uma amplitude de compreensão melhor. Por isso se aconselha a ler em várias traduções. Outra coisa, apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. O texto ele sempre vai ter um sentido único. Só que o que muda não é a interpretação desse texto, mas é a
aplicação dele, que muda de geração em geração. Existem aplicações diferenciadas, mas o texto é o mesmo, né? Oitavo, o trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo, né? E desprendido de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de achismos, né? Ou seja, quando eu chego num texto, eu não posso levar a bagagem que eu já tenho. Eu tenho que deixar minha bagagem para lá para me descobrir o que realmente o texto tem. Se eu trago a minha bagagem, eu já trago ao texto uma interpretação, uma direção, e não é assim que fazemos a exegese e a hermenêutica. Fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quem escreveu, qual o tempo, lugar, né? O lugar em que escreveu, desculpe que aqui saiu um pouquinho fora, né? Por que escreveu, a quem se dirigiu o escritor, o que o autor queria dizer. Então, todas essas perguntas, quando você consegue responder todas essas perguntas, você já tem uma visão mais ampla do texto que você está lendo. Por quê? Porque você vai ver quem escreveu, qual o tempo e lugar em que escreveu, né? Por que ele escreveu naquele momento e aquilo, né? A quem se dirigiu o escritor, à igreja, aos gentios, a Israel, né? Então são três povos que as escrituras vai falar. Vai falar para Israel, vai falar para os gentios, né? Que gentios, os irmãos sabem que é todo aquele que não nasceu em Israel, e vai falar para a igreja. Então você precisa saber o texto está falando com quem, tá? Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado e o trabalho exegético recomeçado novamente. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa primeira aula, né, para que você reflita bastante sobre a exagoge bíblica. A exagoge bíblica tem mais algumas coisas para nos mostrar, ou seja, mais algumas disciplinas para a gente compreender a teologia como ela deve ser estudada. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Na próxima aula nós estaremos estudando as outras disciplinas que compõem o estudo da teologia. Espero que essa matéria, para você que está iniciando principalmente, te ajude a você ter uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras. Deus abençoe e até a próxima. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos por este momento, agradecemos pela vida e por este momento de aula. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que irão assistir, ó Pai, e que o Teu nome continue sendo glorificado. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até a próxima. Se inscreva no canal, dê o seu like, eu agradeço. Fiquem todos na paz do Senhor.